O meu nome é Pedro Teixeira, venho aqui partilhar algumas ideias que tenham sido desenvolvidas no Projeto David. O Projeto David é um projeto de investigação e desenvolvimento que tem como pilares o desenvolvimento sustentável e a otimização dos recursos naturais. É um projeto que está sediado no Peso da Régua, que é a cidade capital da região Vinheteira do Douro, que é também património mundial como Évora e que é onde é feito mundialmente conhecido néctar dos deuses, que é o vinho do Porto. A região Vinheteira do Douro caracteriza-se por uma área um pouco superior a 45.000 hectares de vinha. Como todos sabemos, a vinha exige uma operação que é a poda e da poda resultam 90.000 toneladas de vides. Para o viticultor ou para a viticultura, as vides são resíduos, ou seja, é material que tem que desaparecer da vinha. No Douro são usados basicamente dois processos. Um deles é as vides são trituradas e deixadas a decompor. O outro é as vides são apanhadas e são queimadas em céu aberto. Qualquer um destes dois processos, cá está o exemplo, qualquer um destes dois processos resulta na transformação do carbono existente nesses resíduos em CO2, que todos nós sabemos é um problema ambiental. Em boa verdade, toda essa matéria transforma-se em 165.000 toneladas de CO2, que corresponde ao CO2 produzido por aproximadamente 100.000 automóveis ao longo de um ano. Bom, a verdade é que este CO2 é CO2 neutro, ou seja, teoricamente não tem impacto ambiental porque faz parte do ciclo natural do CO2. Mas a verdade é que, devido ao uso e abuso dos combustíveis fósseis por via da espécie humana, o que acontece é que a atmosfera terrestre já tem um excedente de CO2 e, nesse sentido, estas emissões de CO2 já passam a contribuir para o total de emissões. O que acontece é que, devido a estas emissões de CO2 não neutro, os estudos internacionais dizem que, ao fim de um ano e a nível global, há um diferencial de 3 gigatoneladas de CO2, ou seja, CO2 que o ecossistema mundial não consegue regenerar. E isso, de facto, é um problema. Podemos resumir, em termos sistémicos, a situação. A agricultura tem sido desenvolvida no modelo que nós chamamos de modelo de produção agrícola em ciclo fechado de carbono, em que basicamente os resíduos, o carbono existente nos resíduos, por queima ou decomposição, acaba por ser devolvido à atmosfera sob a forma de CO2 ou metano, CH4. Aquilo que no projeto David se propõe é transformar isto numa oportunidade. De que forma? Abrindo exatamente aquele anel, ou seja, através da utilização tecnológica dos resíduos agrícolas, preservando dessa forma o carbono existente nesses resíduos. Portanto, corresponde aqui a este esquema. Portanto, a partir dos resíduos, sobretudo aqueles que não têm impacto relativamente à qualidade dos solos, ou seja, aqueles que não têm grande interesse na qualidade dos solos, obtemos, através da sua utilização tecnológica, obtemos estas duas características. Por um lado, preservação de carbono, e, por outro lado, o resultado dessa utilização são produtos biodegradáveis, o que é muito interessante quando comparado, por exemplo, com plásticos e outras tecnologias que nós temos vindo a utilizar. A região Vinheteira do Douro, aplicando este modelo, o modelo matemático correspondente a isto, conclui-se que a região Vinheteira do Douro poderia constituir uma espécie de uma máquina que anualmente retiraria 165.000 toneladas de CO2 da atmosfera terrestre. Por uma questão matemática, também aplicámos este modelo matemático à produção agrícola mundial e chegámos a uma conclusão notável. O CO2 resgatado seria de
3 gigatoneladas de CO2. Ou seja, devem-se recordar que falámos há pouco que o CO2 excedentário era exatamente 3 gigatoneladas de CO2. Ou seja, a aplicação deste modelo poderia eventualmente, a nível mundial, resolver o problema das emissões do CO2. A questão é, mas o que é que se faz com os resíduos? No projeto Habite tem-se ouvido uma série de coisas: artesanato, combustíveis sólidos inteligentes, produção direta de energia elétrica, acessórios e componentes industriais, materiais biodegradáveis, desde bioplásticos a tintas, etc., eletrónica biodegradável, papel 100% ecológico. O que é o papel 100% ecológico? Então, nós sabemos que a produção de papel são utilizadas fibras, sobretudo de pinheiro e eucalipto, e, por outro lado, são usados processos altamente agressivos do ponto de vista ambiental pelos químicos que são usados. Então, a nossa ideia foi, por um lado, vamos usar os resíduos e evitarmos o primeiro problema do abate das árvores, e, por outro lado, vamos repensar o processo de produção de papel, por forma a que não seja necessário utilizar químicos, por um lado, e, por outro lado, processos de grande eficiência energética. As aplicações são imensas, temos aqui várias aplicações de papel produzido com vites, neste caso. Vantagens: redução de emissões de CO2 e metano por via da utilização de resíduos, evita o abate de árvores, a destruição de habitats e correspondente perda de biodiversidade, e, ao não utilizar químicos, não tem qualquer impacto ambiental negativo. Ou seja, os produtos finais, o papel final, não tem qualquer impacto negativo. Um outro problema com que nós nos debatemos, um outro problema ambiental, são as pilhas e baterias que nós usamos no nosso dia-a-dia, e nós, no projeto Habite, chegou-se à conclusão de que, afinal, produzir energia é fácil através de resíduos agrícolas, inclusive nós depois temos aí um protótipo que podemos demonstrar. Podemos produzir, de facto, pilhas biodegradáveis a partir de resíduos agrícolas. A ideia é um bocadinho mais interessante do que isto. A ideia é produzir uma espécie de uma madeira artificial, digamos assim, usando fibras de resíduos, e podemos imaginar, por exemplo, a caixa deste telecomando ser produzido com esta madeira que tenha introduzida a tecnologia de produção de energia elétrica. O que vai acontecer é que não vamos necessitar do plástico, nem vamos necessitar das pilhas, porque a própria caixa do plástico, que é feita desta madeira, vai produzir ela própria também energia elétrica. Muito obrigado a todos. Foi assim uma coisa um bocadinho a correr, mas teve de ser. Gostaria de agradecer aos presentes pela atenção dispensada. Gostaria de agradecer também à organização pelo convite que muito nos honrou, e gostaria também de dizer que no final eu irei colocar ali algumas coisinhas no papel e a experiência da produção de eletricidade. Se vocês depois tiverem curiosidade, façam o favor de se aproximar. Muito obrigado.